não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Dos santos por um processo de transformações materiais, dialéticas. Não dá. Como é que você vai explicar de cara a própria forma material do mundo? Como é possível que uma forma seja material? Tudo que nós vemos tem forma. Toda a matéria que nós vemos tem uma forma. E essa forma por si mesma não nada tem de material. A forma é o elemento não material que enquadra a matéria e a torna acessível para nós. Se não tivesse forma, nós não pegaríamos nada. Mas desde partícula subatômica até o universo inteiro e as galáxias, tudo tem uma forma, meu Deus do céu. E como é que eu posso explicar essa forma pela matéria que a compõe? Quando, na verdade, é a forma que torna a matéria inteligível. Então, quando você vai explicar a forma pela matéria, você está invertendo e exigindo o impossível. Tá certo? Então, quando você pega, por exemplo, a forma, no sentido que Aristóteles usa a palavra, não quer dizer só forma visível, quer dizer fórmula. A fórmula é um ente matemático, abstrato. Como é que você vai explicar isso pela matéria? Se é essa fórmula que explica a matéria. Qualquer substância que você pegue tem uma fórmula. O que é a fórmula? Você fala, a fórmula da água, H2O. O que é isso? É uma proporção. Não é uma coisa. Não é uma matéria. É a quantidade em que os elementos materiais entram ali compondo uma forma. Então, isso quer dizer o seguinte: o marxismo é muito melhor do que o formalismo acadêmico. E se nós não reconhecemos isso, nós nunca vamos entender nada. Só que o marxismo também está fugindo. Se o formalismo acadêmico foge do problema de qual é a relação entre os nomes das ciências que você coloca e a estrutura do mundo, o formalismo acadêmico foge dessa questão e induz as pessoas ao erro monstruoso de acreditar que a estrutura do mundo corresponde à divisão de disciplinas acadêmicas. E induz ao erro horrível, mais horrível ainda, de pensar que o objeto definido por essas distinções existe objetivamente, quando ele só existe mentalmente. Ele existe no regulamento da faculdade e na organização das pesquisas. Está entendendo? Inclusive, por exemplo, os vários métodos das várias ciências, aonde que eles existem? Eles existem num mundo que é um só, nós estamos todos dentro do mesmo universo, acho que isso aí ninguém discute, tá certo? E esse universo não é definido pelas fórmulas de nenhuma das ciências em particular. E se você, então é interdisciplina, mas espera aí, a interdisciplina é uma ciência? Não, a interdisciplina é apenas um congresso científico que você faz entre pessoas que vêm com linguagens diferentes, tentando se entender umas às outras. Quer dizer, a interdisciplina também é uma fuga. Então, e o marxismo, ele como dá esta impressão de totalidade organizada e unificada, ele tem um poder de persuasão infinitamente maior do que qualquer ciência acadêmica. Ele não tem, é claro, a exatidão e o rigor
matemático das várias ciências acadêmicas que o condenam por isso. Mas essa crítica é, como a crítica que, por exemplo, os economistas, né, burgueses fazem do marxismo, é todo ele baseado em cálculos. Toda essa crítica é baseada em cálculos, mostrando então que a economia marxista sempre dá errado, e sempre dá errado mesmo, né? Isso quer dizer, quando você pega o Böhm-Bawerk, o Ludwig von Mises, o Schumpeter, fazendo a crítica do marxismo, é arrasador, porque eles sabem muito mais matemática do que qualquer economista marxista. O economista marxista, em geral, foge do problema matemático, tá certo? Porque você não consegue equacionar matematicamente a lógica dialética. Tentativas de matematizar a lógica dialética apareceram em congressos lógicos muito recentemente, depois de você já ter 150 anos de história do marxismo sem isso. Então, na verdade, o marxismo tirava a ciência econômica do seu departamento matemático e colocava no departamento histórico, ou seja, no departamento narrativo, não matemático, né? Não deixa de ser uma coisa interessante, mas isso expunha o marxismo à crítica dos economistas burgueses que faziam as contas e mostraram que aquilo tudo dava errado na prática, como de fato dava. Você vê, a economia soviética, hoje sabe-se que todas as estatísticas da economia soviética eram falsas. O que não é que eles falsificam isso ou aquilo, não, o conjunto era falso. O que significa o seguinte: não tinha um único administrador, economista na União Soviética que soubesse o que estava se passando na economia soviética. Os primeiros que vieram a dar alguma contribuição para isso foram economistas burgueses, que foram lá estudar a economia soviética e diziam: olha, o que está acontecendo é mais ou menos isso, assim, assim, assim. Se não fosse isso, seria impossível. Mas esta crítica da economia burguesa ao marxismo não eliminava a crítica que o marxismo fazia da economia burguesa e de toda a ciência burguesa. Nós continuamos sempre com o mesmo problema. Quer dizer, por um lado, você tem uma série de divisões formais, por assim dizer, burocráticas ou regulamentares, né, que correspondem a objetos mentais, quer dizer, correspondem a enfoques que o ser humano tem sobre a realidade, mas não corresponde exatamente à realidade. É uma fantasia construída sobre a realidade. Essa fantasia ecoa o quê? O kantismo. Né? Porque, segundo Kant, nós não conhecemos a realidade em si mesma, nós só conhecemos os produtos da nossa mente. E o que dá validade às nossas ciências não é que corresponde a uma coisa objetiva, não, é que todos nós estamos vendo igual. Se, por exemplo, todos os geógrafos mapeiam um certo terreno de uma mesma maneira, então essa ciência está certa. Se corresponde ou não à objetividade, jamais saberemos. Então, toda a organização da nossa ciência e das nossas universidades é um reflexo do kantismo. E o kantismo é exatamente uma fuga da realidade. Então, aqueles que apelam para o marxismo têm razão de fazer isso, porque estão saindo do mero formalismo oco, saindo do total subjetivismo para um confronto com a realidade viva. Nesse sentido, as contribuições do marxismo são absolutamente indispensáveis. E esses liberaizinhos que, né, só porque deixaram de ser petistas se acham superiores intelectualmente, são palhaços, evidentemente. Quer dizer, você não pode falar, por exemplo, outro dia eu fiz a lista dos 5 livros principais escritos pela esquerda na segunda metade do século XX. Aqueles 5 livros são absolutamente indispensáveis a quem quer que queira entender o que quer que seja do que aconteceu no mundo nesse período. Um dos livros é este aqui. O Capitalismo Monopolista. Existe uma edição brasileira. Claro, tudo que os marxistas escreveram no mundo foi tudo traduzido no Brasil. Aí você não tem... É incrível, porque a bibliografia marxista no Brasil é riquíssima, é tão rica quanto a francesa ou a alemã. Agora, em todo o resto, não tem. Só tem bibliografia marxista. Então, é claro que eu, quando comecei a estudar, a primeira coisa que caiu na minha mão é o que
Era o elemento que estava mais presente em todo lugar, que é o marxismo. Então, esse livro, por exemplo, Paulo Banano, Capitalismo Monopolista, foi um deles. Mas um outro livro foi escrito pelo sociólogo americano Charles Wright Mills e chamava-se A Imaginação Sociológica. Este livro quase resolvia essa deficiência do marxismo. Por quê? Ele enfatizava no estudo da sociedade humana o papel da imaginação. Por exemplo, quando você vê aquilo que o Max Weber chamava de tipos ideais. Então você vai descrever, por exemplo, uma típica conduta. A conduta do administrador de empresas. Ele tem que inventar essa conduta, mediante o que? A criação de um personagem. Esse personagem não existia na realidade, mas ele correspondia esquematicamente a algo que todos os administradores de empresa tinham. Então, o conjunto da sociologia do Weber era um conjunto de tipos ideais. Você tinha lá o tipo ideal, sei lá, do letrado chinês, o tipo ideal do estadista francês do século XVIII, o tipo ideal do empresário no século XIX e assim por diante. Nenhum desses tipos ideais existiam, eram todos entes de ficção, mas compostos de maneira a corresponder necessariamente a traços que estavam presentes nos tipos reais. Nenhum tipo real corresponde exatamente àquilo, porque não existe o tipo real puro. Por exemplo, se você pega o empresário, muito bem, além do cara ser empresário, ele é um ser biológico. Ele tem um estado civil, não é isso? Ele tem alguma cultura, ele tem uma religião, ele tem várias outras coisas que não fazem parte do tipo ideal do empresário. Então, os tipos ideais são recortes. Eles não correspondem, não tem nenhum ser humano inteiro ali. Então, o ente real é composto da cruzamento de vários tipos ideais. E em si mesmo, o tipo real é indescritível. Só o que é descritível são os tipos ideais. E, vamos dizer, este salto quase impossível, tanto a construção do tipo ideal, quanto o salto quase impossível do tipo ideal para o irreal são obra de imaginação. Ficção. Vocês entendem por que vocês lerem muita ficção para estudar a sociedade humana? É muito mais importante que vocês leiam livros de sociologia ou de economia. O Max Weber sabia disso. E o Wright Mills sabia disso e escreveu um livro excelente sobre isto. Então ele pega os sociólogos abstratistas e mostra que eles não estão falando de nada. Ele pega, por exemplo, o Talcott Parsons, que era o patrono da sociologia americana, e que era um ser todo formalista e aritmético, e mostra que o Parsons não está falando de coisa nenhuma. Toda a obra do Parsons são construções verbais. E no fim são também tipos ideais. Não é isso? Então, este é o livro do Wright Mills, eu recomendo para vocês. Sejam humildes, o cara é esquerdista. Tem toda a estupidez típica do esquerdista americano, mas o livro é valioso. Assim como esse livro aqui, que é de 1960 e pouco, tem coisa que parece a descrição da economia mundial de hoje. Ou seja, é claro que o sujeito é um gênio, porra. Agora, isso é um gênio numa coisa, não impede que ele seja um idiota em outra, evidentemente. Né? Então, dá meu cafezinho, viu? Então, quando você começa a estudar o marxismo, eu sugiro que você comece exatamente pelos livros que eu comecei, porque eu dei muita sorte. Eu peguei esses dois livros, e eles me deram a noção exata do que é o marxismo, como ciência da totalidade. Na verdade, o que eles chamam de totalidade não é totalidade de coisa nenhuma, é uma abstração também, é um recorte também. Mas é um recorte muito mais integrado e vivo do que o da ciência acadêmica. O marxista nunca fala de uma coisa sem ele lembrar que ela está ligada a milhões de outras.
portanto, ele nunca chega até aquela precisão matemática do cientista ocidental. Mas ele tem muito mais, ele dá muito mais a impressão de coisa viva, dá a impressão de realidade. Né? Eu lembro que o cara que era genro do Marx, o Paul Lafargue, quando ele ouviu o Karl Marx explicar pela primeira vez o esquema da história segundo a luta de classe, ele disse: foi como se escamas estivessem caindo dos meus olhos. Ele viu que tudo que ele tinha estudado até então era só formalismo, mas Marx trazia coisa viva para ele. Mas, claro, passado um tempo você percebe que aquela coisa viva não é tão viva assim, faltou algo ali. Né? Tudo que não. O problema do Karl Marx era que ele partia de princípios que já recortavam o conjunto da realidade para chegar aos resultados que ele queria. Na verdade, não é uma imensa trapaça. Quer dizer, ele não colocou o problema, ele tinha a solução antes do problema. Se você parar para pensar, Karl Marx tinha lá o materialismo dialético pronto quando ele tinha aqui 24, 25 anos. Não deu para examinar coisa nenhuma. Ele não vivenciou os problemas, gente. É? Quando você compara isso aí, por exemplo, com o Max Weber levanta a sua hipótese da relação entre a religião e a economia. E ele é verdade, ele escreve aquele primeiro livro, né, A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, onde ele enuncia essa possibilidade. A tese está errada, mas acontece o seguinte: depois ele foi estudar como as coisas aconteceram na religião chinesa, no hinduísmo, no judaísmo, em tudo que é religião do mundo, e morreu sem chegar a uma conclusão. Este é um cientista de verdade. Quando as pessoas dizem que esse negócio da ética do capitalismo é a teoria do Weber, falam: não, você está sendo muito injusto. Isso é um pedacinho da teoria do Weber. A verdadeira teoria do Weber nunca acabou de ser formulada. Weber é um homem que tem uma consciência científica muito séria. Do mesmo modo, quando você vai ver o Eric Weber, ele lança aquela hipótese da ordem e história, quer dizer, que é uma sucessão de modelos da ordem que aparece ao longo da história aqui e ali. E ele tentou então formular isso várias vezes. A primeira vez foi na história das ideias políticas. Ele escreveu 8 volumes da história da ideia política, e de repente ele falou: peraí, mas não existem ideias políticas. Então tem que começar tudo de novo. Então daí ele começa a ordem e história e não termina. Isso é ciência, gente, porque ciência é um conhecimento interminado por definição. Nunca esqueçam isto. Nenhuma pesquisa científica jamais acaba. Nenhuma, nunca. Nenhuma chega ao nível de certeza que idealmente a ciência desejaria. Nunca nenhuma chegou. Tudo é provisório. Tudo pode ser continuado, aperfeiçoado, mudado, destruído, refutado, sempre. E isso é o que Santo Tomás de Aquino diz, que a verdade é filha do tempo. Onde termina o tempo, nós não sabemos. Então, a ciência também não termina. Né? E o que importa não é você chegar a uma conclusão definitiva, é você fazer o conhecimento avançar até o máximo que é possível naquela sua geração. E vai sobrar, o número de pontos de interrogação que vai sobrar é muito maior do que tudo que você escreveu. E isso é normal que seja assim, porque nós não somos onipotentes. Né? Então, o nosso conhecimento nunca é perfeito. Né? E se o nosso conhecimento nunca é perfeito, e se a ciência é uma atividade que vive em permanente reexame, permanente autocrítica, então pergunto para você: o que você entende por autoridade da ciência? A única autoridade que eu reconheço na ciência é a autoridade de exigir esse rigor na continuidade das investigações. A autoridade da ciência não consiste em afirmar nada, mas consiste em manter as perguntas em ordem para que a próxima geração possa continuar a investigação. E isso é a autoridade da ciência. A única autoridade que a ciência tem é esta. A ciência não tem autoridade para dizer que A é B, tal coisa é assim. Não tem. Nunca nenhum cientista conseguiu dizer isso, meu Deus do céu. Você diz: mas nós temos aí a física do Newton. Meu Deus, você já viu quantas contestações teve a física do Newton desde então e continua tendo até hoje? Quer dizer que está errado? Não, é simplesmente ela é um elo de uma cadeia que não vai terminar, porra. A do Einstein, eu mostrei para vocês o livro, a mulher que dá a lista das contestações do Einstein, ela só vai até 1940.
E é um livro inteiro só de título de livro, pô. Quer dizer, quantas contestações? Deve ter uns 20 mil trabalhos contestando o Einstein. Não dá para ler tudo isso. Né? Então isso quer dizer que a teoria do Einstein ela vai ficar sempre como uma dúvida. Claro que ela nos ajuda a nos orientar. Não, o simples fato de que toda a discussão girou em torno da teoria dele torna a teoria importante, é claro. Quer dizer, quando você pega, aqui tem uma teoria que ninguém nem contestou. Fala, ninguém tem bem importância para essa porcaria. Né? Ou seja, a teoria do Einstein é um centro de discussão. Então, é um princípio organizador da inteligência humana. É lógico que é. Do mesmo modo, hoje eu estava vendo. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.